Olá, o vídeo já vai começar, mas antes, se inscreva aqui no canal, ative o sininho e compartilhe. Olhar vocês aqui do púlpito, ver cada um de frente. Faz algum tempo, alguns meses, que eu não tenho a oportunidade de subir aqui ao púlpito, já o fiz outras vezes. Mas hoje tocou a ocasião. O pastor Arival nos convidou. Estamos aqui para trazer aos irmãos uma palavra de reflexão ao redor do assunto, do tema que tem nos envolvido nesses últimos meses. A questão do avivamento da nossa vida pessoal, da minha, da sua e da igreja. Eu escolhi ler alguns textos aqui, bem breves, rápidos, mas correlatos. O primeiro está em Atos, capítulo 2, a partir do verso 42. Atos 2, 42, vamos ler até o 47. E lá está escrito assim: e perseveravam na doutrina dos apóstolos e na comunhão, no partir do pão e nas orações. Em cada alma havia temor, e muitos prodígios e sinais eram feitos por intermédio dos apóstolos. Todos os que creram estavam juntos e tinham tudo em comum. Vendiam as suas propriedades e bens, distribuindo o produto entre todos, à medida que alguém tinha necessidade. Diariamente perseveravam unânimes no templo, partiam o pão de casa em casa e tomavam as suas refeições com alegria e singeleza de coração, louvando a Deus e contando com a simpatia de todo o povo. Enquanto isso, acrescentava-lhes o Senhor, dia a dia, os que iam sendo salvos. Agora passem aí 2 folhas da Bíblia para o capítulo 4, do mesmo livro de Atos, e vamos ler o verso 31, a partir de 31. Atos 4, 31. Deve estar aí. Tendo eles orado, tremeu o lugar onde estavam reunidos, todos ficaram cheios do Espírito Santo e com intrepidez anunciavam a palavra de Deus. Da multidão dos que creram, eram um o coração e a alma. Ninguém considerava exclusivamente seu ou sua nenhuma das coisas que possuía. Tudo, porém, lhes era comum. Com grande poder, os apóstolos davam testemunho da ressurreição do Senhor Jesus, e em todos eles havia abundante graça. Pois nenhum necessitado havia entre eles, porquanto os que possuíam terras ou casas, vendendo-as, traziam os valores correspondentes e depositavam aos pés dos apóstolos. Então, se distribuía a qualquer um à medida que alguém tinha necessidade. Vamos curvar a cabeça um instantinho só e pedir a graça de Deus.
Deus bendito, nós estamos aqui na Tua presença e nós queremos que o Teu Santo Espírito possa nos instruir agora para que sejamos úteis aos irmãos que estão aqui no templo e também àqueles que estão à distância, nos assistindo, participando do culto, através das redes sociais. Que a Tua graça nos assista e que possamos, nesta tarde, nos alegrar juntos no Senhor. Em nome de Jesus. Amém. Vamos pensar um pouco sobre marcas de uma igreja avivada. Marcas de uma igreja avivada. À luz desses dois textos aqui, da palavra de Deus. Marca, nós sabemos o que é. Alguém definiu que marca é a expressão gráfica de um produto ou de uma empresa. Daí veio a palavra logomarca, que nós conhecemos, onde se vê, por exemplo, uma garrafa de Coca-Cola, não precisa nem ver aquele nome bonito, não é? Basta ver a garrafa, a maneira como a garrafa foi projetada, para a gente saber do que se trata, né? Da bebida que o mundo todo conhece. Por exemplo, a igreja presbiteriana tem uma logomarca. A logomarca da igreja presbiteriana, eu sei que muitos aqui sabem, se não todos, talvez, é uma sarça, um arbusto do deserto, queimando, em combustão, chamas. Antigamente tinha abaixo daquela logomarca uma frase em latim, que significa queimava e não se consumia. Naquela logomarca também tinha a imagem de uma pombinha, de cabeça para baixo, que é o símbolo do Espírito Santo. Quando Jesus foi batizado no Jordão, a Bíblia diz que o Espírito Santo desceu em forma de pomba. E foi algo visível sobre o Senhor Jesus. Depois, já agora há alguns anos, a nossa IPB tirou aquela imagem da pombinha. Ficou só a sarça ardendo. É o nosso símbolo hoje. Porque entendeu-se, eu acho que foram buscar na chamada teologia de Dionísio, o Areopagita, ao tempo de Paulo. Areopagita, porque ele se converteu num sermão que Paulo pregou, está no capítulo 17 de Atos, desse livro aqui. E aí ele ficou conhecido como Dionísio o Areopagita. Era um homem ilustre, culto. Tornou-se um teólogo. E ele escreveu sobre a teologia da sarça ardente. E ele deixa claro que na sarça ardente, aquela chama que queima, mas não consome a sarça, representa o Espírito Santo. Então não havia mais
razão de você ter a chama queimando e a imagem da pombinha descendo. Mas a igreja do Senhor Jesus, ela não tem só uma marca. A logomarca ajuda a gente a saber onde há uma placa com o nome da igreja, ali do lado uma sarça ardendo. Nós sabemos que aquela congregação, aquela igreja pertence à Igreja Presbiteriana do Brasil. Mas a igreja do Senhor é como o próprio Senhor. Eu estava lembrando ontem à noite que naquela igreja da Galácia, ou nas igrejas da Galácia, havia muitas pessoas que criticavam Paulo. Não largavam o pé de Paulo. E Paulo um dia disse: olha, vocês não devem agir assim. Ficarem pegando no meu pé o tempo todo. Porque eu trago no meu corpo o quê? As marcas do Senhor Jesus. Ele não disse só uma marca. Ele disse as marcas do Senhor Jesus. Então a sua igreja, como ele, o Senhor, carrega consigo também várias dessas marcas. Não é só um logotipo isolado, diferenciado, para chamar a atenção apenas para um ângulo, para uma das suas atividades, para um dos seus, entre aspas, produtos, porque a igreja, ela carrega consigo muitas marcas. Nesse texto de Atos, e principalmente bastaria ficar no primeiro texto, do capítulo 2, a partir do verso 42, nós temos várias marcas aqui. A gente vai ficar com algumas apenas. Mas vamos dar uma passada rápida e dizer que durante a patrística, que foi do final do século I até o século IV da era cristã, Deus levantou vários homens ilustres, como Irineu, Ambrósio, Crisóstomo e outros mais. E esses homens foram chamados de pais da igreja. Eu falei até há pouco de Dionísio também. E esses pais, pensando na missão da igreja ao redor do mundo, eles determinaram, certamente em estudos demorados, 4 marcas distintas. E a primeira marca que eles colocaram foi a marca da santidade. Eles disseram: a igreja é separada do mundo para servir a Deus no mundo. A igreja não tem nada a ver com o mundo, embora esteja no mundo. Jesus, na oração sacerdotal, orou ao Pai pedindo: Pai, eu te peço que o Senhor, meu Pai, os livre, em relação aos discípulos, aos apóstolos, os livres do mal, mas que não os tires do mundo. E é um mistério viver no mundo sem sermos do mundo. Não temos nada com o mundo. Então eles cunharam a marca da santidade. O credo apostólico, que é uma composição que vem do século II, diz lá: creio na Santa Igreja Universal. Mas eles também determinaram a marca da universalidade.
Jesus disse: ide por todo mundo, fazer discípulos de todas as nações. E secundou, batizando-os, ide fazer discípulos de todas as nações, e ele disse mais, ide pregar o evangelho a toda criatura. Então a igreja está semeada por Deus no mundo inteiro. Se porventura ainda alguma cultura que não recebeu informações sobre a palavra de Deus, aí é tarefa nossa irmos até aqueles que ainda não receberam a boa nova da salvação em Cristo Jesus. A igreja é universal. Eles também disseram: a igreja é apostólica. Eles defenderam a apostolicidade. A igreja é apostólica porque segue a doutrina e o exemplo dos apóstolos, que por sua vez seguem o exemplo dos profetas, desde Moisés, no Velho Testamento. Então, tudo que hoje se anuncia foi aquilo que os apóstolos falaram da parte de Deus. E a quarta e última marca que eles determinaram foi a unidade da igreja. O Espírito Santo, que nos une a Cristo, também nos uniu ao povo de Cristo. Eu lembro que uma vez nós estávamos numa viagem longa, lá para Israel, e nós estávamos nos dirigindo ao Monte do Calvário, à Caveira. Nosso grupo era pequeno. E nós íamos cantando, Rude Cruz se erigiu, dela o dia fugiu, como emblema de vergonha e dor. Quando menos esperávamos, um grupo que vinha já descendo, um grupo de canadenses, cantando em inglês, o mesmo hino. Eles ouviram, eles se romperam e começaram a cantar. E ali nós cantávamos em português e eles cantavam em inglês, embora que eles também falam francês. E foi uma alegria. Foram tantos abraços, irmãos, lágrimas até, não é para menos. Como Deus nos une, independentemente de raça, de cor, de língua, de cultura. Quando a gente chega perto de uma pessoa que é crente, que é servo de Deus, está em comunhão com o Senhor, nós percebemos logo alguma coisa diferente. Pelo menos deve ser assim. Deve ser assim. E a alegria nasce muitas vezes dentro de um instante rápido entre as pessoas que têm o mesmo Senhor como seu Salvador, que é o Senhor Jesus. Eu fiz umas notazinhas aqui para não me esquecer. De vez em quando a mente está querendo falhar. Os reformadores do século XVI, a reforma começou no século XVI, em 1517, eles, para tornar o trabalho da igreja mais prático, mais responsável diante do mundo, eles determinaram 3 marcas, com base também nessas marcas dos pais antigos. A primeira é que a igreja deve ter como marca
registrada a verdadeira pregação da palavra de Deus. E não apenas pregar a palavra de Deus, mas pregar toda a palavra de Deus. Toda ela, do Gênesis ao Apocalipse. Não pregar só o que a gente quer ouvir, mas pregar o que nós precisamos ouvir, mesmo que muitas vezes pareça nos ferir. Eu lembro de um pastor lá em Recife, chamado João Campos de Oliveira, que tinha um birô de aconselhamento no interior de uma livraria evangélica. Ele ficava a semana ali, as tardes todas, aconselhando pessoas. E um dia ele aconselhou uma pessoa e doou um Novo Testamento, não, uma Bíblia, a Bíblia completa, para ela, para aquela pessoa. A pessoa foi embora. Então, uma semana a pessoa voltou com a Bíblia e disse: pastor João Campos, eu vim devolver a Bíblia. Devolver a Bíblia, por quê? Ele disse: porque onde eu abro, ela me aponta um erro. Ela fala contra mim. E eu não quero mais essa Bíblia. Então o pastor sentou-se com ele, o aconselhou e disse: exatamente por isso. Que aquilo que as pessoas não têm coragem de dizer para você, que você precisa ouvir, a Bíblia diz. E depois de conversar com ele, o homem saiu e levou a Bíblia de volta. E Deus deve ter abençoado a vida daquele homem. Pregar toda a palavra de Deus, todo o conselho de Deus. Paulo diz isso em Timóteo. 1 Timóteo 5:2. Ele diz: jamais deixei de vos anunciar todo o conselho de Deus. Mas também tem a marca da correta administração dos sacramentos, do batismo e da ceia. O mesmo Paulo, lembrado agora, ele disse a Timóteo: não imponhas precipitadamente as mãos sobre ninguém. Para batizar, por exemplo, o pastor toma água e põe sobre a cabeça. Embora que alguns entendam que o batismo é por imersão. Mas Paulo disse: não imponhas precipitadamente a mão sobre alguém que ainda não entende o significado do batismo. Aproximar-se da mesa que foi ministrado hoje pela manhã aqui, para tomar os elementos da ceia. Há muitos preocupados com estatística, e o indivíduo levanta a mão na igreja, no outro domingo já é batizado, e se brincar, daqui a mais um mês ele já está na liderança do corpo de Cristo. E aí tanto entra gente, como sai pessoas. Entra pela porta da frente, sai pela porta dos fundos, por falta de cuidado nas pessoas que vão chegando para pertencerem ao rebanho do Senhor Jesus. Aliás, esse assunto foi muito grave quando, no começo do século IV, o imperador romano, chamado Constantino, promulgou o favor imperial, o famoso favor imperial, em que os irmãos da igreja primitiva, acrisolados, envolvidos lá dentro das cavernas, por causa das perseguições, eles saiam todos. E os irmãos vieram para a luz e voltaram aos seus trabalhos públicos, empregos que tinham sido confiscados. E Constantino disse: eu quero ser cristão com vocês. E acontece que a igreja começou a crescer, a inchar, a estufar. Eles diziam: o que é necessário para ser amigo de César, que agora é cristão? César nunca foi, Constantino nunca foi cristão. A mulher parece que era, mas ele não.
Isso é bastante se batizar. Então faziam a fila na porta da igreja. Eles pegaram a pia batismal que era lá nos fundos e trouxeram para a entrada dos templos. Então fazia a fila, era só jogar água na cabeça, ele ia entrando, e entrando, e entrando. E aí deu no que deu. Século V, VI, VII em diante, as coisas começaram a penetrar na igreja de uma maneira que não teve mais controle. E aí precisou que no século XVI, uma reforma acontecesse para que a igreja pudesse voltar à orientação do que a palavra de Deus ensina. Por isso, a igreja presbiteriana, junto com outras denominações, são chamadas de igrejas reformadas, porque foi realmente uma profunda reforma que aconteceu naquele momento para retornar à igreja que durante muitos séculos aceitou pessoas no seu bojo, no seu rol de membros, de qualquer maneira. E depois eles determinaram o fiel exercício da disciplina. Então falaram da palavra de Deus, que precisa ser pregada toda ela. Falaram da correta administração dos sacramentos. E depois falaram do fiel exercício da disciplina. Paulo diz a Timóteo: exerça a disciplina com mansidão, com amor, mas exerça. Igreja que não tem disciplina, que não chama o irmão à responsabilidade, que passa a mão na cabeça de muitas pessoas que precisam de correção, não está dentro desses princípios, dessas marcas que a palavra de Deus exara em relação à sua santa igreja. Eu tirei daqui algumas coisas. Por exemplo, uma igreja que se interessa pelo avivamento, como nossa igreja tem se interessado, é uma igreja que busca incessantemente a plenitude do Espírito Santo na sua vida. Não é só o Espírito, porque o crente deve ter o Espírito Santo, por isso ele é crente. Mas não é só ter o Espírito, nós temos que acordar para essa plenitude, que é um processo. O enchimento, Paulo disse isso, né? Vocês não deviam estar embriagados com vinho, mas deveriam estar cheios do Espírito Santo. A coisa muda completamente. Aliás, me faz lembrar a história, acho que foi Spurgeon. O irmão chegou para ele uma vez, fez uma reclamação. Chegou a segunda vez, a mesma reclamação. A terceira vez: pastor, mude, aquele homem só vem para a igreja bêbado, caindo, tomando. Mude já meio quisilado com aquele negócio. Está bom, ele está bêbado. E você está cheio do Espírito Santo? Como é que você está vendo esse problema na vida dele? Em vez de apenas vir aqui para dizer que o homem está bêbado. Como que dizendo, será que você não é um dos responsáveis pela embriaguez dele ainda? Que vem sempre bêbado aqui para a igreja?
em Atos 4:31, que nós lemos há pouco, diz assim: tendo eles orado, tremeu o lugar onde estavam reunidos. Todos ficaram cheios do Espírito Santo e com intrepidez anunciavam a palavra de Deus. Todos, não diz aqui apenas alguns, é a primeira vez que aparece nos Atos essa expressão em relação aos irmãos da igreja primitiva. Todos ficaram cheios do Espírito Santo. Quantos eram, nós não sabemos, mas não eram poucos. Sabe por quê? Porque quando aquela reunião aconteceu e eles foram cheios do Espírito Santo, Pedro já tinha pregado, e mais em torno, quase 3.000 pessoas tinham se convertido. Eram muitos. Todos ficaram cheios do Espírito Santo. William Carey, que foi considerado pai das missões, ele, um dia, consultando a Deus, ele era um inglês que veio nos idos de 1850, por aí, e resolveu deixar a sua igreja e fundar um campo missionário na Índia. Se preparou, ia tomar um navio, quando foi surpreendido por um grupo de irmãos da igreja, que estavam ali presentes para dar a ele o adeus, o até logo. E cada um começou a deixar nas mãos dele ou nos bolsos do seu fraque um envelope, alguma coisa, ora era dinheiro, ora era uma cartinha. E quando ele despediu, subiu ao navio, embarcou, chegou no seu camarote, ele tirou aquelas coisas dos bolsos, pôs sobre a mesa, e tinha muita coisa, e no meio daquelas coisas todas, um pedaço de papel. Um pedaço de papel dobrado, e ele não deu muita importância, foi lendo as outras cartinhas, foi colecionando os dinheiros que os irmãos tinham dado para ele, para ajudar na viagem. Até que, por fim, ele pegou o papel, desdobrou e leu. Pastor William Carey, o irmão está cheio do Espírito Santo? Interrogava. É só isso. Ele conta que esse pedacinho de papel mudou a vida dele, porque ele ali mesmo dobrou os joelhos e começou a maratona de oração e de consagração, pedindo a Deus o enchimento do Espírito Santo. E Deus o ouviu, e aquele homem foi uma bênção muito importante, muito grande. Tanto é que ele é chamado de pai das missões modernas. Eu fico pensando, será que nós temos tido tempo? Tempo tem. Mas é tanto trabalho, tanta coisa, corre, nessa cidade grande de São Paulo, que a gente precisa parar. Meu irmão, tem de parar. Nós não podemos ficar absorvidos, super ocupados, como a maioria de nós, e não darmos tempo, mas tem que dar mesmo, tempo a nós mesmos. Eu preciso de mais tempo para mim, para estar em comunhão com meu Deus, com meu Senhor, com a sua palavra. Você precisa, com a família.
Por exemplo, você tem parado com a família um momento qualquer, antes do anoitecer, começo da noite, no início da manhã, para conversar, orar e cantar com os seus filhos, com os da casa? Ou a gente só se contenta em vir aqui de domingo em domingo? Às vezes até nem a Bíblia nós temos tempo de ler na semana. Eu conheço muitas pessoas que não leem a Bíblia durante a semana, mas não leem mesmo. Talvez só no domingo. Às vezes, quando vem à igreja, mas em casa não. Então, que tipo de vida nós pensamos levar? Somos crentes? Somos. Salvo pela graça? Sim. Mas será que é esse o testemunho que Deus requer de mim e de você, nesse mundão incrédulo em que nós vivemos? Não é possível. É um desafio para todos nós. Esse homem, pastor, já há vários anos, motivado por um papelzinho que uma irmãzinha simples escreveu, Deus falou através daquela pergunta, e a sua vida mudou. Como a minha vida e a sua vida, certamente, precisa mudar. Eu tirei mais algumas coisas. Eu fico devendo a você e ao pastor Arival. Só assim ele me chama de novo para pregar, né? Para a gente depois continuar. Não sei quando Deus vai dizer. Mas tem muita coisa importante. Eu anotei aqui mais 3 marcas desse texto, entre outras tantas que ele nos apresenta, que vou lhes dizer. Se nós as observarmos, nós estaremos no caminho certo. Como até acho que estamos. Porque Deus tem feito nessa igreja muita coisa que você precisa dizer: Senhor, muito obrigado. Muita coisa. A maneira como o Senhor nos tem tratado. As pessoas que por aqui passam, trazendo-nos uma palavra de orientação, de conforto e até de desafio e de disciplina para o nosso bem. A forma como muita gente está se conduzindo, está realizando o trabalho do Senhor numa área, noutra área, noutra área, noutra área. Eu fiquei impressionado quando cheguei sábado aqui para uma reunião da Geração de Ouro e eu vi muitos jovens lá embaixo. Eu tinha visto durante a semana, alguma coisa de propaganda e tal, de serviço de trabalho, de evangelização, mas não estava lembrado disso. O que é que vai acontecer aqui? Esses jovens estão, jovens e mais alguns adultos, né, Salinho? Alguém já mais maduro? Esse pessoal está aqui, porque vão sair agora em 3 grupos diferentes, para 3 lugares em São Paulo e aqui no estado, para um avanço missionário. Os carros todos aí, pessoal pronto, jovens, de mochila, para evangelizar. Isso é marca da igreja, que nós oportunamente poderemos trazer aqui de maneira mais prática. Temos muito que agradecer, muito que pedir também, para que o Senhor tenha clemência de nós, de mim, de você, da igreja, para que com os recursos que o Senhor nos tem dado, nós possamos fazer mais e possamos alcançar essas marcas de uma igreja que está lutando por avivamento, por santificação, para louvar e glorificar a Deus mais e mais. Eu não gosto de relógio. Ele corre demais. Então já temos 18 horas. Vamos parar por aqui e a gente fica, não sei se nesse grupo, no outro grupo,
A gente fica devendo porque o tempo é muito escasso, muito limitado para tanta coisa maravilhosa que Deus tem para nos ensinar.